Nascido a 18 de outubro de 1981 e criado na Covilhã com 39 anos, benfiquista, homem de família, professor, formador, palestrante, treinador de futsal do Sport Lisboa e Benfica, licenciado em Educação Física, mestre também em Educação Física e pós-graduado em Psicologia no alto rendimento desportivo, campeão de uma Taça Nacional Feminina 2008-2009, uma Taça de Portugal em 2013-2014, pela Associação Desportiva do Fundão, pelo Benfica. Já foi campeão 2 vezes da Liga Portuguesa de Futsal, 2 Taças de Portugal, 2 Taças da Liga, 2 Supertaça de Portugal. Exigente, lutador, ambicioso, determinado, atento ao detalhe, pragmático, analítico e estratega. Joel Rocha, bem-vindo ao Let's Talk. Olá, obrigado por essa apresentação e cá estou para contribuir com aquilo que for as vossas expectativas à vossa disposição. Vamos a isso. Muito bem. Joel, meio brincalhão, assim te definiram, mas quando estão chateados é só para a mãe ou para os amigos? Também é Joel Tiago? Não, acho que é mesmo só para a mãe. Quando a mãe chama Joel Tiago, ou chamava, ui, que eu já fiz alguma. E acho que isso somos todos. Fizeste muitas pequenices? Quando a mãe chama pelo primeiro e segundo nome é quando nós efetivamente temos que ir. Não, agora vou mesmo. Não, agora vou. E sim, só para a mãe. Eu acho que o pai nem chamava. O pai ia-me lá buscar logo, se fosse possível. Mas acho que foi mesmo só para a mãe, os meus amigos, e agora em contexto de trabalho, não. Muito bem. E quem é o Joel Tiago Gonçalves Rocha? Bastante do que tu acabaste por enumerar aí no início. É uma pessoa que nasceu na Covilhã, que teve seu filho único, que teve na sua educação e na sua família direta em relação aos meus pais alguém que foi sempre educado numa base de resiliência e de persistência e de superação, de nunca dizer não, de nunca desistir, de sempre acreditar, de sempre trabalhar para conseguir, de alguém que não quer mundos e fundos, mas que trabalha de forma ambiciosa, mas sempre com respeito por aquilo que são as áreas de intervenção e da complementariedade de onde estou inserido. Exigente, sim, mas acima de tudo, primeiro comigo próprio, muito comigo próprio e depois então com todos os outros que comigo trabalham, que fez um percurso académico até ao 12º ano e depois no 12º ano chumbei uma disciplina que ninguém chumbava, toda a gente chumbava a matemática. Eu fiz matemática e chumbei, acho que a biologia, assim uma coisa qualquer, e portanto chumbei aquilo que não era perspectivável que acontecesse. E depois nesse meu 13º ano aproveitei para fazer a cadeira que chumbei, melhorar uma ou duas específicas para poder entrar em educação física e foi a primeira vez que trabalhei. Não quis ficar em casa com muito tempo sem fazer nada e fui trabalhar para um café, uma esplanada, fazia serviço de esplanada, fazia serviço de café, algumas vezes uma coisa ou outra de restauração, mas não tive vergonha de ir trabalhar e ganhar o meu primeiro ordenado, o meu primeiro dinheiro, e a primeira coisa que comprei com o meu primeiro ordenado foram os óculos de sol. Lá está, porque a gente não tinha onde gastar, não era preciso gastar, não é? Vivia com os meus pais. Mas entretanto em 2000 entrei para a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde fiz Educação Física durante 4 anos, e eu costumo dizer que foi a cidade que me fez homem para a vida e para o contexto profissional, e a cidade que me deu barba. Foi lá em Castelo Branco que ganhei barba e me fiz homem. E apesar das dificuldades para os meus pais, nós entendemos por bem que seria o ideal eu ficar lá. Eu vivi em Castelo Branco durante 4 anos e lá está, eu na Escola Superior de Educação entrei caloiro, saí licenciado e
grande parte dos traços de personalidade também, lá está, sempre lá estiveram. Durante aquele percurso acabei por fazer uma colaboração muito interessante com a Associação de Estudantes. Houve um ano em que era o responsável pelo desporto da Associação de Estudantes da ESE. Depois acabei por, imagine-se, liderar a comissão de finalistas para as festas de final de ano e de curso da ESE de Castelo Branco. Mas tudo isto iam acontecendo situações com naturalidade, não porque eu procurasse ou que eu tivesse algum tipo de poder para as decidir ou para as impor a alguém, para não, eu quero ser isto. Não. Eram situações que iam acontecendo, que foram acontecendo na minha vida e no meu percurso, devido a esses traços de personalidade, se calhar algumas características de líder, não sei, se calhar olhar para trás, eu reconheço com alguma dificuldade algumas características de líder quando nós somos alunos, não é? Sei lá, mas certamente que as há, porque que existem, não é? Porque se há pessoas que não se interessam por essas áreas, ou de gestão, ou de liderança, ou algum cargo associativo, eu não é que alguma vez tivesse esse interesse, ou essa ambição, ou essa vontade, mas o desafio quando surgiu, eu aceitei, e aceitei, como já aceitei muitos outros, e aceito na perspectiva de, ok, então para isto o que é preciso? É isto? Então vamos a isto. Se é para fazer bem feito. E assim foi também durante aquele percurso académico. Depois, nessa altura, eu começo também a fazer como formação complementar na área do treino, e na Associação de Futebol de Castelo Branco eu começo a fazer os cursos de treinador de futebol e de futsal, mas sem perspectiva nenhuma, a não ser o eu querer aprender e saber e procurar conhecimento e enriquecer as minhas competências. Porque eu estava a fazer educação física, né? Educação física, licenciatura, ensino, ensinar, professor, e acabei por fazer, por complementar também o meu dia a dia, porque eu não gosto de estar parado, não gosto de não ter nada para fazer. A Rita costuma dizer que eu, quando não tenho nada para fazer, invento. Se não invento, procuro. Se não procuro, encontro. Ela dá sempre a dizer: não, tu tempo livre não tens, também não tens. Portanto, se não tens nada para fazer, tu vais inventar e vais procurar e por aí fora. E é uma realidade. E nessa altura, enquanto eu estudante, era exatamente isso, foi isso que aconteceu. Foi, então é aqui ao lado, eu vivia na cidade. Ok, eu ia e fui fazer os cursos de futebol, nível 1, nível 2, de futsal, nível 1, nível 2. E depois, no último ano da licenciatura, 2003, 2004, eu tinha apenas uma disciplina que era estágio, ou seja, eu tinha estágio e eram 2 vezes por semana. Bruno, imagina o que é isto. Tempo livre era a coisa que não me faltava. E o que era o estágio? Eu ia uma manhã ao ensino primário, uma turma da primeira à quarta classe, eu e o meu grupo de estágio. Isto, acho que era à terça ou à quarta-feira. E à quinta-feira íamos ao segundo ciclo, quinto e sexto ano, da área de educação física. O que não me faltava era tempo. E eu, nesse ano, procurei, junto dos professores lá da ESE, saber se algum clube ou associação na cidade estivesse a precisar de alguém da área de educação física. Olha, Bruno, podia ter sido natação, ciclismo, halterofilismo, judo, não sei. Podia ter sido alguma coisa. O que é que aconteceu? Um professor nosso, meu, lá na altura, diz-me: Joel, olha, há ali um clube na Carapalha que era um bairro da cidade, era e é um bairro da cidade, que está com a intenção de abrir um escalão de juvenis de futsal. Pode ser, está bem. Vamos lá falar com o homem, vamos lá falar com o presidente. E nós fomos lá falar com o presidente e o presidente falou comigo, o senhor, que infelizmente já não está entre nós. Ele disse-me: pronto, olha, o professor, isto assim, pronto, é juvenis, é 2 vezes por semana, os jogos é ao sábado e tal. Ok, pronto. E ele diz-me assim: então, é bom, olha, em relação a dinheiro, é que. E eu assim: dinheiro? Aí você ainda me vai pagar alguma coisa? Pá, então isto ainda é melhor, pá, então isto ainda é espetacular. Pá, pronto, olha, pá, pronto, eu só lhe posso pagar 62 euros por mês. E eu: olha, já é 62 euros a mais, já são 62 euros a mais do que eu pensava ou imaginava, e portanto, obrigado. E assim foi. E foi o primeiro contacto que eu tive com o futsal do ponto de vista não académico. Entende? Ou seja, do ponto de vista já federativo, associativo. Pronto. E eu treinava 2 vezes por semana e jogávamos ao sábado. E mesmo nesse contexto, deixa-me contar-te uma história. Eu sempre tive a sorte de me ter cruzado com pessoas que me ensinaram através de exemplos e de valores, e não só de palavras ou por represálias. E eu, nessa altura, no último ano da licenciatura, eu pensava que mudava o mundo e o outro.
E durante os jogos, em todos os jogos eu era expulso. Todos os jogos eu era expulso. Então eu era expulso de 15 em 15 dias. Porque a qualquer decisão das equipas de arbitragem, eu ficava completamente fora de mim. Era o que eu digo, eu queria mudar o mundo e tudo, estava sempre tudo mal. Conclusão, tal. Eu cada 15 dias estava na bancada, suspenso e castigado. E houve um certo mês, que ele veio para me entregar o subsídio, a compensação financeira, o que tu quiseres chamar. Ele vem com o envelope, dá-me um envelope para a mão e conforme eu recebo o envelope, eu disse, parece que vem cá moedas dentro. E eu abri, vinham lá tipo 7, 8 euros. E eu não disse nada. E ele assim, sabe o que é isso? E eu disse assim, deve ser o subsídio deste mês, calhar não tem mais para me dar ou qualquer coisa. Eu assim, não. É o valor que sobrou das multas que o clube pagou pelas suas expulsões. E eu olhei, então ainda sobrou, presidente. Então, ou seja, não tem que lhe pagar, não tem que lhe pagar, ainda sobrou. Pronto, então olha, nem tudo foi mal, obrigado. Isto para dizer o quê? São coisas destas que depois nos vão ensinando. Se calhar se aquele presidente naquela altura tivesse chegado e me tivesse dado os 62 euros, eu ia continuar a ser expulso porque não sentia nada em mim que tivesse impacto em mim para. Porque o facto é que teve e tu vais aprendendo assim. E fui aprendendo assim. E tive a sorte de me ter cruzado com pessoas que me ensinaram através de exemplos. E esse foi um deles. Depois, entretanto, em 2004 eu acabo a licenciatura, volto para a cidade da Covilhã, chego à cidade da Covilhã, ingresso num clube onde tinha jogado, na Desportiva da Estação, o Clube do Bairro, mas ingresso no clube para ser um elemento da coordenação técnica e pedagógica do clube e treinar os infantis. E durante esse ano, sensivelmente também. Os infantis de futsal. Não, futebol, isto era futebol. A Desportiva da Estação só tinha futebol. Uhum. Só tinha escalões de formação. Era um clube, era e é um clube de futebol. E a dada altura, no decorrer desse ano desportivo, eu comecei nos infantis, mas depois os mais pequeninos precisavam de ajuda, eu comecei a ajudar. Depois, a meio do ano, quase no final da época, os juvenis fizeram uma reformulação, eu assumi a equipa de juvenis e pelo meio ainda ajudei também ainda com algumas coisas a equipa de júniores. Ou seja, eu fiz ali um trabalho naquele clube que, de uma forma indireta e nada premeditada, mas eu hoje, se calhar, consigo ter essa perspectiva, começou a ser reconhecida por algumas pessoas, 2 ou 3, não muitas mais, e começaram a atribuir maiores responsabilidades além daquela que eu tinha quando aceitei o convite, entendes? E o que é que surge a meio desse ano? A meio desse ano, o coordenador das associações, o coordenador das seleções distritais da Associação de Futebol de Castelo Branco tinha sido meu treinador lá no clube quando eu tinha 10 anos. Na altura, coordenador das seleções distritais da Associação de Futebol. E ele, um certo dia, depois de um jogo de infantis, lá na Covilhã, chega só para mim e diz, João, tenho um convite para te fazer. Então, prof, diga-me, quero-te convidar para vir trabalhar connosco para a Associação de Futebol, para as seleções distritais de futsal. E eu digo-lhe assim, prof, desculpa lá, futsal, você não se enganou? Não, futsal. Sim, mas eu treino futebol. Futebol. Não é futsal. Sim, Isabel, eu sei, nós sabemos, mas é pá, o Zé Luís é o treinador, é pá, ele vê em ti uma pessoa organizada, dedicada, percebe-se perfeitamente, é pá, novo e coisa e tal, é pá. E o Zé Luís também tinha sido meu treinador nos infantis, ou seja, eles os dois estavam na altura na associação e nas seleções. Lá está. Foram meus treinadores quando eu tinha 10 e 12 anos. Para tu teres uma ideia, Bruno, esse Zé Luís, que agora está na seleção nacional há 7 anos, 7 e 4, 11, ia-me buscar à casa dos meus pais para irmos para o treino e para os jogos, porque era ali nosso vizinho. E o que é que ele quer dizer com isto? Epá, se calhar não, essas pessoas conheceram-me de berço, de pequenino, de eu ser cumpridor com os horários, de eu ser, educado, respeitador, tudo isto, lá está, os tais traz a personalidade e a educação que tu vais ter. E eu digo assim, seleções de futsal, eu vou falar aqui com o presidente, se ele aceitar por mim, ok. Eu falei com o Vitor Rebordão, com o presidente do clube, ele disse-me, Joel, olha, deixa-te não interferir aqui com nada, da minha parte não há problema, e eu aceitei. Então esse ano, para tu teres essa ideia, 2004, 2005, eu estava no clube de futebol e fiz 4 ou 5 concentrações de seleções de futsal. E tivemos torneios aqui na Ericeira e por aí fora.
E quando acaba essa época desportiva, esse treinador das seleções distritais, que era o treinador principal do Fundão, o tal professor Zé Luís, chega-se ao pé de mim e diz-me: Joel, quero-te convidar para vir trabalhar comigo para a desportiva do Fundão. Nós estamos na segunda divisão e o objetivo é subir à primeira divisão nacional de futsal. E eu digo: epá, isso é fixe, isso é aliciante, é desafiante. É a única maneira que eu vejo de continuar a aprender e a melhorar ao nível do treino aqui na cidade ou no distrito. É uma coisa dessas, viu? Assim, olha, obrigado, mas eu tenho que falar com o Vítor Rebordão. Eu já falei. Porque o Zé Luís, na altura, também já tinha passado pelo clube, pela estação. Eu já falei, e então, epá, ele não está muito agradado com a situação, ele não te quer deixar sair. Oh, não me diga. Epá, não, fala lá com ele. Falei com ele, ei, Joel, não, por isto, por aquilo e tal. Eu dou-te mais X, dou-te mais isto, mais aquilo e tal. E eu assim, sou Vítor, espera lá. Pá, isto não é por dinheiro, isto não é por dinheiro. Pá, com o meu devido respeito, eu aqui no clube não tenho enquadramento, nada nem ninguém, para me poder ajudar a melhorar, o que quer que seja. Eu aqui, com o devido respeito, eu já não vou aprender muito mais com ninguém aqui. E esta oportunidade é de aprender com alguém, pá, e eu continuar-me a desafiar e sair aqui desta minha zona de conforto e tranquilidade e vou para um contexto ambicioso. Não. Pronto, várias pessoas, quer o presidente, quer mais uma ou duas em particular, tentaram convencer-me a ficar e ofereceram-me boas condições. E eu disse: não se trata de condições, não é uma questão de dinheiro, eu vou. Aceitei o desafio. E em 2005, 2006, a Desportiva do Fundão sobe à primeira divisão nacional de futsal, onde ainda hoje se encontra. Entretanto, eu na Desportiva do Fundão tive 4 anos como adjunto, onde acumulei cargos com treinador de júniores, treinador de juvenis e séniores femininos e treinador de juvenis e séniores femininas. E ao fim destes 4 anos, eu saio do clube por incompatibilidades com o atual presidente na altura, por uma simples razão. É que eu já tinha idade para querer ter um espaço para viver, não queria estar mais pendente e dependente dos meus pais. Eu já queria ter o meu dinheiro para ter as minhas despesas pagas, para poder não estar sempre a pedir ao pai e à mãe quase uma semanada ou uma mesada. E o clube tinha grandes falhas no compromisso assumido comigo em relação às questões de subsídio. E eu já estava numa fase da minha vida que eu queria mais qualquer coisa. E o que é que eu queria mais? Epá, eu queria comprar um espaço meu, na altura já para nós os dois, e por aí fora, e queria viver uma pessoa normal, e disse: olha, por exemplo, se você até dia X não corresponder com pelo menos uma percentagem deste valor que me deve, que já mais há quase 2 anos, compreenda, mas eu não fico mais no clube. Eu expliquei a situação ao Zé Luís, ele, apesar de compreensivo, disse: mas não faças isso. E ele assim: olha, Zé, tu tens a escola e a tua vida organizada, estabilizada, já tens 2 filhos, vais a caminho do 3º filho, eu estou agora a começar, eu não consigo chegar ao continente, à imobiliária, onde quer que vá, e pagar com os 3 pontos, e pagar com o empate, ou pagar com a minha dedicação. Não dá, eles não aceitam isso. E isso não me dá crédito para nada. E portanto, está na altura de eu, neste momento, eu preciso disso para continuar a minha vida. E o clube, na altura, aquele presidente, não conseguiu assumir absolutamente nada. Eu deixei o clube e regresso à Covilhã. E regresso à Covilhã, ao mesmo clube, à Desportiva da Estação, que me acolhe de braços abertos ao fim desses 4 anos, sem nunca, lá está, eu se posso voltar àquela casa e se a porta estava aberta, era porque na saída não saía mal, entendes? As coisas foram conversadas, foram explicadas, foram compreendidas e aceitas. Eu volto à Desportiva da Estação para coordenar o clube novamente, mas aí eu já treinei a equipa sénior feminina de futsal, que veio do Fundão para a Covilhã, que era a que estava no Fundão, veio para a Covilhã. E ao fim durante esse ano, foi em 2010, não sei se 9, 10, 10, 11, eu acho que 9, 10, foi o ano que eu fiz o mestrado na Universidade de Aveiro Interior. Eu aproveitei, já que estava na cidade outra vez, então agora toca de enriquecer e procurar conhecimento e continuar aqui a melhorar e enriquecer a minha... Tudo aquilo que eu faço. Ok, vamos embora. E fiz o mestrado na Universidade de Aveiro Interior na Covilhã. Depois desse ano, quando acaba esse ano letivo, esse ano desportivo eletivo, a Federação Portuguesa de Futebol
faz alterações na estrutura de futsal. O selecionador deixa de o ser, assume Jorge Brás e Jorge Brás convida José Luís para adjunto, que era o treinador do Fundão. E o Fundão fica sem treinador. E os jogadores do Fundão vêm até à porta. Oh, mister, Joel, pá, isto tu tens que vir e tu é que dás continuidade e isto, aquilo e tal. Eu vim de lá o ano passado, pá, porque ele não me pagava e faltou a palavra, inclusive, algumas vezes com isto e com aquilo. E agora você, mas o Joel, pá, isto resolve e tal. Ah, bem, se alguém tem que resolver é ele, não sou eu. Eu estou, pá. Pronto. E entretanto, o que é que acontece? Negociações, conversas, avanços, recuos e por aí fora, independentemente daquilo que aconteceu, eu aceito e volto ao clube. Eu volto ao clube e ao fim de, ora, nós começámos a época em agosto, quando foi por volta de novembro, mais ou menos onde estamos agora, por volta de novembro, eu tive que assumir em família que o clube não me tinha pago nem o atrasado nem o atual. Mas eu tinha dito que era a Rita, que eram os meus pais, que já me tinha dado algum do atrasado e que me estava a pagar, mas não estava a acontecer. Só que eu nunca deixei de preparar um treino, de aparecer a um treino, de me dedicar e de ser responsável e rigoroso. Nem perdi a paixão porque ele não me estava a pagar. Antes, pelo contrário. E, só que chegou a uma altura em que eu tive que dar a saber. Obviamente que eles não ficaram satisfeitos, né? Porque eu também acabei por mentir e omitir ali uma questão em casa, nunca é fácil. Só que depois, nessa altura, em novembro, há uma grande alteração na direção do clube, onde essa pessoa é afastada e há uma comissão de gestão que assume o clube, assume as despesas daquele dia para a frente. E Bruno, desde esse dia até o dia de hoje, nunca mais a Desportiva do Fundão falhou com um cêntimo com alguém quer que seja. O que é que acontece? Eu estive 4 anos na Desportiva do Fundão, fui ganhando o respeito das pessoas, fui ganhando o meu espaço de opinião, até ganhar o meu espaço de decisão, fui conquistando as pessoas com o trabalho, com a dedicação, mas também com competência e com resultados, que é mesmo assim porque falamos do fenómeno desportivo. E ao fim nesses 4 anos, o meu último ano no Desportivo do Fundão culmina com a conquista da Taça de Portugal e o vice-campeonato. O Desportivo do Fundão ganhou a Taça de Portugal numa final em Oliveira das Meias contra o Benfica e no play-off disputa a final do campeonato com o Sporting, onde o Sporting leva a melhor em 3-1 na série de 5 jogos e o Sporting é campeão nacional do Fundão no jogo 4. E nesse dia em que o Sporting sagrou o campeão nacional do Fundão e nós já tínhamos combinado que depois do jogo tivesse o Fundão ganho e havendo quinto jogo, ou tivesse o Sporting ganho e havendo campeão nacional, que foi o que efetivamente aconteceu, a secção e a estrutura de futsal, plantel e direção já tinha combinado um convívio após o jogo. E assim foi, a época acabou, a época tinha acabado, mas nós mantivemos o convívio e fomos conviver conforme estava previamente combinado e marcado. E durante esse convívio, por volta das 7 da tarde, mais ou menos, eu recebo uma mensagem, um SMS escrito no telemóvel, a dizer algo do género: boa tarde, o meu nome é X pessoa, sou assessor do presidente Luís Filipe Vieira para as modalidades do Benfica e estou a contactá-lo para saber se posso entrar em contacto consigo no sentido de o convidar para ser treinador de futsal do Benfica. Eu digo assim, o quê? E eu pego no telemóvel e, literal, eu dou o telemóvel à Rita, à minha mulher, e digo assim: vê lá se essa mensagem é verdade. E ela pega no telemóvel, leu, e diz-me assim: é capaz. E eu: então, olha, guarda o telemóvel e amanhã respondo. E continuamos. E lá continuamos. E lá continuei. Na segunda-feira, 2 da tarde, mais ou menos, eu assim, bem, vou responder à mensagem. Eu respondo à mensagem, digo boa tarde, obrigado pelo contato. E não, sim, pode ligar. Epá, eu acabo de responder à mensagem e nem 1 minuto depois o telemóvel tocou. E eu digo assim: olha, está a tocar. Tu queres ver que é verdade, está a tocar? E ela diz assim: então não atendes? Eu pus para atender. Sim, boa tarde. À segunda-feira, às 2h30. Terça-feira, no dia seguinte, às 3 da tarde, estava o vice-presidente do Benfica e o assessor do presidente para as modalidades do Benfica na Covilhã a reunir comigo para eu ser treinador do Benfica. A reunião demorou 3 horas, 2 horas e 45 foi sobre
os jogadores e porque é que foi sobre porquês. Foi o João a fazer perguntas e eles a dar respostas. Porque é que era eu o treinador? Porque é que seria eu? Porque é que estavam a trocar de treinador? Porque é que, quais eram os jogadores? O que é que correu bem? O que é que correu mal? Porque é isto? Porque é aquilo? Porque é aquilo outro e tal, e não sei o quê. E depois dessas quase 2 horas das minhas perguntas e das respostas deles, onde eu lhes perguntei de tudo, acho que só não perguntei qual era o tamanho que os jogadores calçavam, mas tudo o resto eu perguntei, porque eu queria saber e perceber até ao ponto onde aquele convite poderia ser válido, não apenas o entusiasmo de representar o Benfica, porque isso eu deixei logo bem claro. Eu se quiser vestir uma camisola do Benfica, eu, aqui na Covilhã, já há Sport Zone, eu vou à Sport Zone e compro uma camisola vista do Benfica, não é isso que eu quero. Fique bem claro, eu tenho um clube a 15 minutos de casa, organizado com a minha forma de estar e de ser e de pensar e de organizar e de planificar, à minha maneira, não me falta nada, amigos, família, pai, tudo, epá. Portanto, eu para trocar ou substituir tudo isto, eu tinha que perceber o que é que estava aqui em causa. E ao fim de 2 horas de questões e de perguntas minhas, eu estive cerca de 1 hora a apresentar. Muito bem, então a pessoa que vocês têm aqui à frente, basicamente o que eu estou a dizer a ti, eu sou assim, sou assim, sou assim, eu no meu entendimento isto tem que ser assim, deve ser assim, tem que ser assim, se eu aceitar esse cargo, esse desafio, é isto que eu quero, assim, e tal. E ao fim de eu me ter apresentado, fiz a seguinte questão: querem continuar com a conversa ou ficamos por aqui? E eles disseram, olharam um para o outro e disseram: olha, por norma, nós agora era o momento em que saímos daqui, conversávamos os dois e voltávamos. Mas eu sei conversar com o Tiago e o Tiago sei conversar comigo, nós dizemos-lhe perentoriamente: você é essa pessoa que nós queremos a liderar o futsal do Benfica. Eu disse: muito bem, então falemos de números. E eles apresentam uma proposta e eu disse assim: o quê? Então vocês fizeram 600 quilómetros para isso? Desculpem lá. Não. Bruno, e nós estamos a falar de. Eu não tenho o contrato da minha vida, uma coisa que tu digas assim: ei, pá, o Joel pediu 50 milhões. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com. Então, quer dizer, eu acabei de explicar o que é que tenho aqui, o que tenho aqui, por aí fora. É para ir para Lisboa, para isto, para aquilo. E vocês, então faça uma contraproposta. Eu estou bem aqui onde estou, então vocês é que têm que ver até onde é que pode ir para me satisfazer e dizer: ok, assim é válido eu aceitar, porque treinar o Benfica não é igual a treinar o Fundão, com devido respeito às duas instituições. Pronto. Não era que os valores fossem os mesmos, não é isso que estava em causa. Conclusão. Eles voltam para Lisboa, na terça-feira regressam a Lisboa e o presidente na altura estava no Brasil. E na quarta-feira ligam: mister, então temos aqui uma proposta e tal, a X. Não. Pronto. Então temos que falar com o presidente. Vocês falem com quem quiserem, com a financiadora, com o banco. Quinta-feira, isto eu costumo dizer que numa negociação ela será sempre tão boa e tão eficaz quanto for boa para as duas partes, e uma boa negociação tem que ter cedências de ambas as partes. Não há aqui uma situação de intransigência que fosse benéfica para alguém. E na quinta-feira chegamos a acordo. A notícia... chegamos a acordo. Eu estou em minha casa, na Covilhã, na Boa de Obra já. Quando se confirma telefonicamente essa situação, passado 2 minutos eu recebo no meu e-mail o contrato e começo a chorar que nem um bebê. Eu fico com aquela do género: isto está mesmo a acontecer. Isto vai acontecer. Eu ligo aos meus pais para irem lá à casa. Os meus pais vêm de casa à Boa de Obra e digo-lhes: acabei de aceitar e vou para Lisboa, vou treinar o Benfica. Os meus pais, enfim, também não tiveram grandes palavras, a não ser abraços e choros e por aí fora, de alegria e de satisfação. E nisto eu pego, quando começa a ficar mais calmo e vou pegar no telefone para fazer alguns telefonemas, antes disso acontecer, eu recebo logo 2, 3 telefonemas de pessoas dentro do Benfica para me dar os parabéns e as boas-vindas. E eu começo a ter... Está mesmo a acontecer. Meu Deus, isto está mesmo a acontecer. Entretanto, eu faço um telefonema para 2 ou 3 jogadores
em lágrimas a pedir desculpa porque os ia deixar me ir embora, que eles não mereciam, mas a agradecer-lhes por tudo, e ainda fui insultado porque lhes estava a pedir desculpa por me ir embora. Ainda fui insultado. O que está calado, pá, tu tens é que ir, pá, parabéns. Pronto, ok. Isto à quinta-feira. Eu, na sexta-feira, fui apresentado aqui no Estádio da Luz, às 3 da tarde. Portanto, repara, no domingo acaba a época, recebo a mensagem, na sexta-feira sou apresentado no Estádio da Luz como treinador de futsal do Benfica. E Bruno, já passaram 7 anos da minha vida, da minha, da tua, da nossa, e estou aqui ainda nesta casa com muito orgulho, com muita satisfação, com um privilégio enorme, super feliz com as minhas responsabilidades, com as relações que tenho e que mantenho. 7 anos numa casa como o Benfica é uma grande parte da vida desportiva, pessoal, familiar, e continuo a viver com a mesma paixão o dia a dia de hoje como vivia há uns anos atrás, quando treinava 2 vezes por semana, e agora tenho condições estruturais e humanas à disposição de forma ímpar e inigualável. Não há igual no futsal por essa Europa ou mundo fora, não há. É um privilégio enorme. E tem sido desafiante porque é um estímulo diário que eu quero acompanhar e quero estar em constante inovação, eu não deixo ninguém adormecer. E aquilo que me deixa satisfeito é isso, é eu sentir, ao dia de hoje, 7 anos depois, que consigo inovar, orientar, liderar, gerir, incentivar, motivar, comprometer pessoas diferentes, com áreas de intervenção diferentes, da fisioterapia à fisiologia, ao jogador, ao comunicador, ao jornalista. E se tivesses ido para bombeiro ou seguido medicina, como é que era? Se calhar se fosse bombeiro já seria lá o chefe da corporação, mas também ia apagar o fogo, também conduzia o carro dos bombeiros. Se fosse médico, certamente que estaria a ajudar as pessoas e estaria em algo muito, muito difícil, ou seja, não estaria, como é que eu ia dizer isto? Eu sou alguém por traço de personalidade que gosto de ajudar. Portanto, eu se fosse para a medicina, não sei qual é que é o cargo da medicina que mais ajuda. Se é quem está ali nas urgências, se é quem faz aquelas operações mais sensíveis ou dolorosas, não sei. Mas seria alguém que estaria disposto a ajudar. Mas para a medicina eu acho difícil porque ao nível dos hospitais e desse ambiente eu sou muito maricas, não tenho outro termo. Sou muito sensível a tudo, e então como agulhas, bem, ainda hoje é o dia que quando eu tenho que fazer análise eu viro-me para o lado e quase desmaio, fico branco e tal. Olha, eu quando chego informo logo, olha, eu quero dizer desde já que sou muito sensível, está bem? Ok, muito sensível. Forçar. E com a área da saúde sou um bocado sensível. Olha, para teres uma ideia, a primeira vez que a minha filha fez febre, felizmente em 2 anos e 5 meses, isso só aconteceu uma vez, eu acho que fiquei doente e a ver com febre. E a Rita disse assim, querem ver que tenho 2 doentes em casa agora? Por amor de Deus! E eu disse, é capaz, não me estou a sentir nada bem. Porquê? Porque eu via tão diferente do normal que fiquei completamente perturbado. E tudo o que envolve medicina, sou muito, muito sensível mesmo. E por falar em Rita, tu és pai há 10 anos e alguns meses, a família é essencial para ti. Como é que tu coordenas a profissão e família com os pais, com a mulher, a filha? Como é que é? Olha, com os pais e com os amigos da Covilhã, a gestão é feita telefonicamente. Portanto, o facto de não ser presencial significa que eu consigo estar ou no estádio ou em casa com a Rita, com a Maria e com os meus pais, porque é um telefone, é uma videochamada, portanto a gestão não é presencial. O que se nota e o que se sente, melhor dito, é que a distância não é a mesma coisa do que se formos a casa ou se recebermos em nossa casa. Não é? E portanto não são situações ideais, mas são situações que nós temos que aprender a viver com elas em relação a esta distância. Seria se calhar muito pior se eu estivesse no estrangeiro, num país em que me permitisse vir a Lisboa ou a Portugal apenas 2 vezes por ano. E eu em Lisboa estou a 2 horas e meia da Covilhã,
e sempre que há necessidade, além dos momentos de oportunidade, deslocar-me a casa, ou até mesmo eles virem cá. Uhum. Portanto, essa gestão é feita com a ocupação da minha tarefa aqui, mas é feita com neutralidade. Em relação à Rita e à Maria, duas coisas diferentes. Quando éramos só dois, ela tinha razões de queixa significativas, porque eu também sou uma pessoa que leva trabalho para casa, ou seja, além do que faço aqui, do que vejo no gabinete, na televisão, que é um LCD que é metade da parede que está à minha frente, chego a casa ainda tenho trabalho, porque levo trabalho, porque como estava, parece que tenho sempre trabalho, se não tiver trabalho procuro e encontro, tenho sempre alguma coisa para fazer, e é a realidade. A verdade é que isso vai retirando espaço de convivência pessoal e familiar. Pronto. Mas agora, eu depois desde que cheguei ao Benfica, consegui, porque há mais pessoas a trabalhar comigo e essas pessoas acabam por desempenhar muitas tarefas, eu aprendi a delegar, e portanto aquilo que eu fazia sozinho, agora o Joel acaba por delegar e distribuir em 2, 3, 4 pessoas. O que é que isto leva? Leva a que a minha gestão de tempo, a minha gestão pessoal de tempo melhorou significativamente. E agora, desde que temos a Maria, desde que sou pai, eu em casa só abro o computador quando ela vai dormir, ou a sexta ou à noite, apesar de, em outros momentos, o telefone tocar e existirem notificações, ok, mas trabalhar do ponto de vista formal e efetivo, só quando ela dorme a sexta ou à noite vai para a cama. E depois é quando eu fico a fazer o que ainda tenho para fazer, ou quero fazer. Ainda ontem foi assim o caso, quando ela foi para a cama, e ontem já foi até bem tardinha, já passava das 10h30. Foi quando eu levantei a tampa do computador e fiz o que tinha para fazer. Se eventualmente tiver, aconteceu ontem de manhã, tinha uma reunião às 11 da manhã online e não me lembrei. Não por mal, porque eu sabia que ia estar em casa, mas a Rita tinha ido às compras. E quando eu recebo o link do Zoom, eu, ei, eu tenho meia, mãe. Oh, Bruno, eu fiz a reunião online com a Maria ao meu colo e ao meu lado. E ela ia brincando comigo e eu disse a quem estava comigo, que era um rapaz chamado Rui. Oh, Rui, podes estar tranquilo que eu estou-te a ouvir e estou-te a dar toda a devida atenção, não te preocupes. Ah, está bem. E mantivemos uma reunião de trabalho normalíssima com ela ali ao lado. E isso também é interessante porque ela está a ser criada assim, ou seja, num contexto de o pai trabalha, a mãe trabalha, e a educação vai passando assim também pelo exemplo. Agora é óbvio que agora também brinco, não é? Agora voltei a brincar com Legos, sim, porque ela é menina, mas gosta muito, Legos. não é muito ligada a bonecas, e então ontem foi uma pista de madeira com carros e locomotivas e não sei o quê, e bolas então, pronto, e portanto agora tem sido uma gestão que eu sinto uma boa gestão. Que obviamente, se a Rita aqui estivesse, dizia, não, isto ainda pode ser melhor. Pode, mas dentro do que não está boa. Faz parte. Joel, não se nota muito, mas nota-se. Não gostas de perder. Também vences muito, é um facto. Mas se não vencesses tanto, como é que era o Joel? Como é que é o Joel a lidar com a derrota? Muito simples, é uma pessoa que se fecha completamente em si a encontrar explicações e razões, que exagera em demasia no impacto de um resultado, que é um de 3 resultados, mas que exagera porque se fecha em si naquela perspectiva de o que é que fizeste que podias ter feito melhor e o que é que devias ter feito e não fizeste. Portanto, é alguém que vê o jogo, que analisa, que repensa, reflete, vê, revê, puxa para trás, que fica mais intolerante, fica menos exuberante, fica mais fechado, mais compenetrado, mais sensível também, porque é algo que está associado à nossa tarefa e ao nosso desempenho que nós não queremos que aconteça. É sempre nessa lógica de que o que é que eu fiz que eu não devia ter feito, o que é que eu devia ter feito, o que é que eu não preparei, onde é que eu falhei, e não aponto o dedo a ninguém, nem procuro responsáveis ou culpados. Não, sou alguém que se fecha muito nas minhas competências, porque fico sempre com a sensação que podia e devia ter feito algo mais que não fiz. Mas à medida que vamos estando neste contexto e também já perdemos
já perdemos jogos de forma feia, de forma que nos deixa extremamente tristes e desanimados. Também já ganhámos de uma forma que nos deixa extremamente exuberantes e eufóricos. Mas como há estes dois lados, nós treinadores e eu em particular, acabo sempre por viver aqui num estado de equilíbrio que é, digamos que é uma solidão que eu aceito com muita naturalidade. E é uma solidão de alguém que quando ganhamos, reconhecemos méritos e repartimos dividendos com muita naturalidade. Quando perdemos, a gente fecha-se. A gente fecha-se e procura, obviamente, perguntar o que é que achar, o que é que entender, o que é que vir, o porquê. Mas é uma forma de viver também que temos que saber viver, como eu disse há pouco, temos que saber viver com o elogio fácil e com a crítica feia. E o saber viver é nem estar, eu não vou à procura do elogio fácil, como não vou à procura de ler a outra. Não, simplesmente não vou ler. Não vou ler. Sigo o meu caminho, sigo a minha trajetória, focado naquilo que eu controlo e sem me deixar distrair com nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Porque uma das primeiras coisas que me ensinaram ou que me disseram quando cheguei ao Benfica foi: Joel, quando tiveres que tomar uma decisão, informa-te, ouve, pergunta, tu quiseres. Mas a decisão, quando tomares a decisão, toma sozinho, solitário. Não digas ou não a decisão é nossa, não, que seja tua. E portanto toma a decisão sozinho. Aconselha-te, ouve, pergunta, mas a decisão é tua, sozinho. Era já assim que eu fazia, é assim que eu faço, com a grande diferença de perguntar mais, de ter mais informações para poder decidir. E fui aprendendo a gerir melhor esses momentos pós-derrota. Repito, aprendendo a gerir melhor. Mais equilíbrio. Mas não são momentos, de todo não são momentos fáceis. E quando já estás há tanto tempo num clube, como é o meu caso aqui, com maior naturalidade ganhas e ignoras e segues porque sabes que tens de continuar a ganhar, mas mais difícil se torna quando perdes porque, digamos assim, já há uma grande quantidade de pessoas identificadas contigo, com o teu trabalho, com a tua presença, com a tua responsabilidade, que já se torna, entre aspas, mais fácil associar a derrota a uma só pessoa, entendes? E portanto a mim não me afeta nem me condiciona absolutamente nada, e felizmente não tem condicionado aos meus jogadores e à nossa equipa técnica, não tem, porque se eu estou no Benfica e se continuo no Benfica é porque me são reconhecidas competências e capacidades para tal, sabendo que não controlamos resultados, mas aquilo que nós controlamos e o nosso trabalho, o nosso processo, o nosso dia-a-dia, aproxima-nos de. E vou tentando gerir o melhor possível de acordo com os momentos. Muito bem. Joel, és o Mourinho do futsal? O professor Manuel Sérgio uma vez teve a honra e o exagero de escrever um artigo no jornal A Bola em que intitulou o artigo e me chamou, me atribuiu com o nome claramente disse o Joel Rocha é o Mourinho do futsal. Olha, Bruno, eu gosto do Mourinho, como gosto de outros treinadores, como também tem coisas que eu diria ali não gostei tanto e tal. Exato. Eu, por enquanto, sou o Joel Rocha do futsal e sou o Joel Rocha do futsal que passou na Desportiva do Fundão e que está no Benfica. E quero ser o Joel Rocha que contribuiu de alguma forma para que o futsal seja reconhecido com qualidade, com competência, que tenha trazido méritos e que possa ter sido e que consiga ser também um exemplo ou alguém que possa... Eu quero ser alguém a quem possa ser reconhecida competência e dizer assim, ok, o trabalho do Joel Rocha no futsal, ok, é interessante, foi interessante, digamos assim, deixa uma marca, ou tem uma marca. Deixa um legado. Sim, se calhar essa palavra é assim um bocado exagerada, mas que tenha essa marca, entendes?
E quando já estamos, no meu caso, há 11 anos na primeira divisão, enquanto treinador principal, 11 anos de treinador principal na primeira divisão, não sei se há muitos, não sei mesmo, não tenho nem isso de memória, nem vou pesquisar sobre isso, mas são 11 anos consecutivos de treinador de futsal na primeira divisão, não é fácil. E obviamente que vai deixando marcas, vai deixando alguém que as pessoas reconhecem, identificam. E eu prefiro isso do que estar a ser associado a alguém. Obviamente que a associação, nesse caso, é positiva, não deixa de ser positiva, não é? Mas, e que me deixa satisfeito, mas eu acho que é claramente exagerada. Claramente exagerada. Mas é como eu digo, se tiverem que existir comparações, que seja assim e não de outro género, não é? Mas eu prefiro que as pessoas olhem só para o João Rocha do futsal, que agora está no Benfica, que teve o fundão, não saberemos o dia da manhã. Assim, somente, só por aí, até porque já dá trabalho que chega. Tu vives muitos derbys. Os derbys, é verdade, são energizantes, são malucos, são verdadeiros desafios. Como é que te preparas e como é que preparas a equipa para este tipo de jogos? Porque eu já tive a oportunidade, e outros também tiveram, de estar num jogo, num derby com o Sporting, na Final Four, e poder acompanhar 1, 2, 3 jogos, e aquilo é ao rubro. Todos vibram, tu vibras, e aquilo transforma completamente todos lá dentro. Como é que é isto? Sim, Bruno. O derby é o jogo dos jogos. Eu já disse e continuo a afirmar, é o melhor jogo de futsal do mundo. Atualmente, o Benfica Sporting em futsal é o melhor jogo de futsal do mundo. Só que para nós é o mais fácil, é o mais simples, porque é o mais apetecível, porque é o mais agradável, onde tu estás claramente no jogo, no momento, no dia, dizer assim, epá, é para isto que vale a pena, é para isto que eu trabalho, que eu me dedico para um jogo desta dimensão mediática. E acredita que é a realidade, para nós que estamos diretamente envolvidos no jogo, não há emoção que possa contagiar ou deturpar as nossas decisões em razão. Não há. E eu sei que isto é muito difícil para quem está de fora, quando nós dizemos que não estamos nervosos, nem ansiosos, nem nada de fora perturba a nossa decisão, porque é a realidade. Porque nós estamos envolvidos num jogo que preparamos. E nós estamos a olhar o jogo, a ler, a interpretar, a pensar, a decidir, a manipular o jogo do lado de fora para que tenha transfer para dentro. Portanto, nós estamos envolvidos no jogo. E como estamos envolvidos no jogo, e eu também tenho esse poder de poder mexer no jogo com o jogo, esse envolvimento leva-me a que eu não tenha sequer, e já foi confirmado, alteração da frequência cardíaca. Eu não tenho, durante um derby, alteração do ritmo cardíaco. Quando há golos marcados ou sofridos, até mais marcados do que sofridos, pode haver alterações, mas nunca até aos 30 minutos. Dos 0 aos 30 minutos, nem um golo registra ou registou alteração da minha frequência cardíaca. E tu dizes-me assim, mas como é que é possível? Mas com 2.000, 3.000 pessoas no pavilhão, está tudo no ar, está tudo... Sim, Bruno, é verdade que está tudo ali conforme tu vês, e eu digo sempre, e já digo isto há muito tempo, que é quem tiver oportunidade, não sendo adepto de futsal ou de nenhum dos dois clubes, merece e vale a pena presenciar um Sporting Benfica, um Benfica Sporting em futsal ao vivo. Vale a pena. Mas isso é futsal, isso é o quê? Anda a ver. E depois no final do jogo conversamos. Exato. Aconteceu o ano passado aqui num derby, um amigo meu de Porto Alegre, que fomos colegas de curso, e eu disse, vem que vai valer a pena. Olha, ele veio e ele tinha-me dito, olha, eu antes do jogo acabar tenho que sair, porque depois tenho um compromisso e tal, e não sei o quê. Bruno, eram 3 horas depois do jogo acabar, ele ainda estava ali à minha espera, e depois ainda fomos ver meio Imperial. Meu Deus, isto também eu nunca vi, eu já cancelei tudo hoje e amanhã, isto é uma loucura, eu estou completamente, realmente, assim, eu tinha-te avisado, um derby é uma coisa que não se explica, que só se sente. Exato. Mas nós que estamos dentro do jogo a jogar, acabamos por ficar numa espécie de bolha e estamos claramente mais focados em razão do que em emoção. Claramente. Um momento mais caricato que já tiveste no futsal.
até agora, sim. Te lembras aí? Claramente foi aqui, acho que foi o meu primeiro ano no Benfica, um jogo aqui em casa nos Pavilhões da Luz, transmissão televisiva, e quase a acabar a primeira parte, eu gesticulei com um jogador nosso e conforme estou a gesticular, olha, um atleta chamado Bruno, não digo o segundo nome, ele sabe quem foi, que a gente ri-se muito, mas a primeira é Bruno. Eu estou a gesticular e faço um agachamento e dobro-me e faço uma flexão dos meus membros inferiores e conforme me dobro, a minha calça do fato atrás rasgou toda, assim, da cintura quase até à parte da frente, a parte da... E eu conforme... Ui! Eu sento-me, sentei, o jogo estava praticamente a chegar ao intervalo, a malta ali do banco percebeu-se logo, começaram-se todos a rir, e quando o jogo acaba, ao intervalo, eu peço uma camisola de aquecimento dos nossos jogadores para colocar à cintura, e vou de fato, mas com uma camisola à cintura. E antes de entrar no balneário deles, vim aqui ao meu gabinete, felizmente estávamos a jogar em casa, se estivéssemos fora não sei como é que seria. Vim ao meu gabinete e calcei. Olha, vestia a calça com que tinha vindo para o estádio. Por acaso aquele dia foi uma calça de ganga, vesti a calça de ganga e entro no balneário. Conforme entro no balneário, eles estavam todos. E assim, tipo, mas a fazer uma força, a conterem-se assim. E eu, claro que eu percebi, não é? Eu tinha-me rido às gargalhadas e eu digo assim: o que é que se passa? Está tudo bem? E eles nada. E eu assim: é para rir, é! Rasguei as calças de cima a baixo, o que é que vocês querem? Hein? Bem, olha, foi uma gargalhada, uma coisa pá, brutal, muito engraçada mesmo. Sim. E que ainda hoje a gente se lembra, e quem cá esteve nessa altura e quem cá estava lembra-se. Só que felizmente o momento não foi totalmente captado pela televisão, mas depois eles foram ver e afinal apareceu ali. Um bocadinho. E foi um dos momentos, digamos assim, mais caricatos. E outro foi há cerca de uns 3 anos ou 4, num derby que foi disputado aqui na Luz. E na altura o minuto de desconto era com o cartão na mesa. Sim. E o meu treinador adjunto estava expulso na bancada, portanto era eu que também, por norma é ele que vai à mesa colocar o cartão. Mas aquele dia ele já estava expulso e eu tinha o cartão e portanto era eu que punha o cartão na mesa. E o que é que acontece? Nós estamos a ganhar 2-1 e estamos a dividir 5-4 numa baliza à direita. Ou seja, o campo tem 40 metros, tem a mesa do cronometrista no meio e nós estamos a defender 5-4 aqui. Sim. E está 2-1, nós estamos a ganhar 2-1, o derby, e eu tenho o cartão na mão. E entretanto o Sporting finaliza uma bola para fora e eu quero parar o tempo, mas eu tenho que pôr o cartão na mesa. Eu tenho que pôr o cartão na mesa primeiro do que o meu guarda-redes chegasse à bola para repor. Ô Bruno, eu começo a correr, cerca de 15, 16, 17, eu estou de fato, né? De fato e sapato, e eu começo a correr para chegar à mesa e conforme chego ali ao pé da mesa ponho o cartão e conforme ponho o cartão vou para parar, e o sapato derrapa e vou a escorregar tipo um carrinho e paro muito perto do banco do Sporting, mesmo junto ao pé do Nuno Dias. E eu vou no chão e paro e ele está de pé e faz assim. E eu, e ele dá-me a mão, eu levanto assim, desculpa. Eu a rir-me às gargalhadas, os árbitros ali a rirem-se às gargalhadas, o delegado da federação às gargalhadas. O nosso banco, quem se apercebeu às gargalhadas, olha, ficou a marca da minha sola do sapato no piso. Minuto de desconto, eu estou a chegar ao banco a rir-me. Olha, conclusão, minuto de desconto, eu acho que nem me consegui deixar de rir. Conclusão, nós ganhámos 2-1. Olha, esse momento não apareceu na televisão, porque se aparecia na televisão tinha uma dimensão muito maior, porque não parecia um derby. Conclusão, pareceu que eu que ia fazer um carrinho ao treinador de Sporting. Olha, uma coisa, pronto. E foram assim os dois mais... E qual foi o jogador que tiveste assim mais desafiante? Aquele que tu dizes que foi este? Todos, sem exceção. E uma simples razão. Eu tenho à disposição jogadores com um know-how muito, muito, muito grande. Todos eles internacionais. Se não são internacionais, estão à beira de o ser. Todos eles com muitos títulos individuais acumulados, títulos coletivos. Alguns deles títulos europeus, de clubes e de seleções. E portanto eu tenho à minha disposição jogadores que, como eu costumo dizer, se tu não lhes dás alimento, és comido por eles.
E eles são extremamente exigentes porque eles são os primeiros a conseguir avaliar-te, a conseguir reconhecer-te ou não competências e capacidades, quer de âmbito técnico, quer de âmbito de liderança e de gestão. E todos eles têm sido extremamente desafiantes porque cada um é um ser por si próprio. E é o meu desafio conhecê-los a cada um por si para depois poder tirar deles o melhor de si. Tem todos eles, sem exceção. E qual foi o título que mais gosto te deu até agora? Eu diria que as melhores vitórias não são aquelas em que nós levámos a medalha para casa e o troféu está no museu, sendo que esses momentos ficarão para sempre na história, quer das nossas vidas, quer do Benfica, e vai ser possível eu visitar o Museu Cosme Damião e ver o meu nome gravado na história deste clube, que é algo que eu não terei nem palavras nem tempo para devolver e retribuir em igual. Mas aquelas vitórias pessoais, aquelas vitórias, lá está, como eu dizia há pouco, o reconhecimento das pessoas, do teu trabalho, do teu valor, das tuas capacidades, para mim é uma grandíssima vitória, é um grandíssimo troféu. Para mim a maior prova de gratidão é as pessoas reconhecerem em mim capacidades, competências para um desafio desta dimensão. E essa é para mim uma das grandíssimas vitórias que eu levo e tenho para já ao longo da minha vida. Os títulos em si não consigo qualificar. Agora, dir-te-ia que a Taça de Portugal conquistada pelo Fundão, quando o David vence um Golias com qualidade, com mérito, quando toda a gente no final do jogo disse o Fundão foi um justo vencedor. O Fundão foi um justo vencedor. O Fundão foi melhor. Está certo. Eu lembro-me de ver esse jogo. E a forma como nós fomos recebidos na cidade do Fundão naquele dia foi absolutamente inacreditável, inesquecível, incrível mesmo. Eu costumo dizer que eu não preciso de me lembrar porque jamais me esquecerei, portanto é algo que está sempre presente, quer na memória, quer no coração, portanto eu não vou lembrar porque não me esqueço. Nem eu, nem os que comigo estavam naquele dia estiveram ali. E foi absolutamente incrível. E esse foi o primeiro. E depois, o primeiro pelo Benfica também, que foi uma Taça de Portugal, uma final da Taça de Portugal, um ano depois, contra a Desportiva do Fundão. Num dia onde o pavilhão municipal de Sines tinha 50% da minha família atual e 50% da minha antiga família. E foi um jogo, para mim, do ponto de vista emocional, muito exigente, muito difícil, porque um ano depois eu estou a representar o Benfica a disputar a final da Taça de Portugal contra o meu Fundão. Uhum. E o meu Benfica venceu, porque foi melhor, foi muito melhor e foi justo. E foi um jogo onde eu tinha toda a minha família, aquele pavilhão era a minha família, a família do Benfica, a família do Fundão, e a minha pessoal de sangue também. E marcou. E depois, já para fazer, vamos fazer aqui um pódio com 3, sem primeiros, segundos ou terceiros lugares, 3 primeiros lugares. Foi há 2 anos, a época passada não terminou, portanto foi a época anterior, o jogo 5 da final do playoff aqui no Pavilhão da Luz, a Negra, contra o Sporting, o Benfica se sagrou campeão nacional em casa, que era desde o dia que eu assinei pelo Benfica um dos meus sonhos. Eu nunca o transmiti, disse-o naquele dia após o jogo, que eu desde o dia que entrei nesta casa e assinei pelo Benfica tinha um sonho, só 2 pessoas o sabiam, que era ser campeão nacional por esta camisola na nossa casa, e foi concretizado naquele dia, ao fim de 5 anos. E foi claramente incrível o jogo em si, o ambiente, a dificuldade do adversário. Estamos a falar do Sporting o Sporting tinha sido campeão europeu há 2 meses atrás, e o Benfica em 5 jogos da final venceu 3 e foi melhor. Mas foi melhor e não foi melhor só em 3 jogos. No meu entendimento foi melhor em 4 jogos. E fomos campeões nacionais, também com, eu acredito, com mérito, como é óbvio, nós dizemos sempre que nos derbys não há vencedores justos ou injustos, há o resultado final.
mas nós fomos campeões nacionais em casa com o pavilhão a transbordar. O pavilhão nesse dia tinha cerca de 15% a mais da sua capacidade, porque as pessoas quiseram sentar-se nas escadas, quiseram ficar de pé, quiseram ficar atrás de pessoas, quiseram ficar ao colo de pessoas. E foi incrível como durante os 40 minutos, mais aquela hora que se seguiu, Sim. nós estivemos claramente na mão dos nossos adeptos, dos nossos sócios, das nossas famílias, e fomos abraçados. Estou a falar do ponto de vista Sim. figurado por todos eles. Foi incrível, e eu nesse dia já tinha a Maria Beatriz comigo, Poder e partilhar com ela. tenho um quadro no corredor de casa que será eternizado, que representa muito, se não tudo, daquele dia, que é o lado profissional, desportivo, o lado pessoal e familiar. E foi uma sensação muito, muito boa, que nós tudo fazemos para voltar a repetir. Joel, estamos a terminar. Renovaste contrato. Esta é a 7ª temporada ao serviço do Benfica. Ser a melhor equipa do top 5 da Europa é uma ambição. Quais são as expectativas para esta época? E são 7 vezes maiores? As expectativas, não sendo maiores, são à medida das competições onde estamos inseridos e da exigência do clube. Portanto, as expectativas, antes de podermos chegar às fases de decisão e antes de podermos disputar essas finais que queremos disputar, a expectativa é de construir uma equipa muito forte do ponto de vista da sua mentalidade e construir uma equipa muito competitiva, que perceba que tem talento para ter momentos de magia, mas que tem que ter a consciência que há momentos onde temos que jogar muito feio. Muito feio. E é muito difícil conseguirmos construir uma equipa com esta mentalidade, porque nós temos jogadores de um talento incrível, de uma qualidade incrível, que fazem tudo com uma bola. E quando eles, jogadores deste talento e desta capacidade, se entregam a um compromisso coletivo, se entregam pela defesa da baliza e se disponibilizam a correr sem bola e a fazer carrinhos e a deitar o corpo ao chão para impedir que a nossa baliza e que o nosso guarda-redes tenha trabalho, é o mais difícil e é o mais satisfatório. E é isso que nós queremos construir. A minha expectativa é essa, é de construirmos uma equipa forte, competitiva, com esta mentalidade. Estamos nesse caminho, já estamos a tirar alguns dividendos parciais desta construção desta equipa que eu quero, que nós queremos, porque só assim depois nos vai permitir ou possibilitar podermos chegar às fases finais, aos jogos de decisão e poder estar aptos para vencer. E é isso que nós é nisso que nós estamos a trabalhar muito. Nós queremos muito ser melhores, ser os melhores, queremos muito fazer diferente, conseguir fazer diferente, mas tudo isto é trabalho diário e trabalho invisível. É trabalho que nós nos disponibilizamos. E estou totalmente satisfeito pela forma como até o dia de hoje os nossos atletas e a nossa estrutura toda têm aceito este desafio exigente de melhorar quando já fazemos muitas coisas bem. É muito difícil tu conseguires aceitar melhorar quando já fazes muitas coisas bem, quando supostamente já deve ser suficiente. Mas eu não sei se é suficiente. Eu sei é que há margem para, dentro do bom, fazer ainda melhor. E é nesse pormenor, é nesse detalhe, é nessa procura que eles têm sido absolutamente fantásticos a aceitar esta minha forma de trabalhar, de treinar, de querer melhorar esta exigência, porque acredito que assim estamos claramente no caminho de quem vai ser feliz. Muito bem. Joel, para terminar, qual é o teu maior sonho? Eu vou usar e repetir algumas coisas que já disse. Eu tenho para mim que quero que a minha filha, a minha família tenha orgulho em mim. Eu quero ter para mim que as pessoas que me conhecem e que são os meus amigos, que não são muitos, aliás, são muito poucos, tenham orgulho em mim, que não tenham
vergonha de assumir quem são perante mim, que tenham orgulho em mim, e tenho uma gratidão enorme em quem reconhece em mim competência e capacidades para desempenhar, neste caso, esta tarefa e outra. Portanto, eu diria que o meu sonho, se é assim que se pode dizer ou atribuir, será esse, será sentir-me alguém de bem comigo próprio e de acordo com aquilo que faço, com aquilo que peço, com aquilo que lidero, que dirijo, que oriento, que ajudo, mas alguém a quem são reconhecidas competências e a quem é reconhecido este sentimento de orgulho e de capacidade, digamos assim. Ou seja, que não é que não foi indiferente ou que não é indiferente trabalhar comigo, estar comigo, aprender comigo, nem sempre há dias menos bons, mas eu diria isso. Mas acima de tudo a questão da família, dos amigos e de quem connosco trabalha, ter orgulho em nós, falar de nós com os olhos a brilhar, ter esse reconhecimento é muito interessante, porque são aquelas pequenas vitórias que os treinadores, digamos assim, vão tendo e que eu quero ter do ponto de vista pessoal e familiar da minha filha. Eu quero que a minha filha não tenha vergonha daquilo que o pai fez no jogo, ou disse numa conferência de imprensa, ou disse numa flash. Eu quero que a minha filha tenha orgulho quando sou abordado na rua por adeptos de todos os clubes, dizer as outras pessoas que querem tirar uma fotografia com o meu pai, não porque ele é famoso ou é uma figura pública, mas sim porque ele desempenha um trabalho que é reconhecido pelas outras pessoas. Olha, eu não sou do seu clube, mas quero dar-lhe os parabéns, e se possível, se puder fazer uma fotografia consigo, teria muito gosto e tal. Sim, obrigado. E isso não é um sonho, Bruno, porque eu não tenho sonhos, acredita mesmo no que eu digo, não tenho sonhos. Sonhar é dormir, eu gosto de andar bem acordado, mas é algo que me deixa satisfeito, porque vou sentindo que vou fazendo as coisas bem, com algum sentido também, não de forma cega, de forma digamos assim irracional, não. Alguém que quer procurar fazer o melhor para si e para os seus, da forma certa. E isso é algo que me deixa satisfeito. Joel, em nome de toda a equipa, muito obrigado, a sério. Fantástico, adorei. De certeza que quem vai assistir vai adorar, de certeza também. Conhecer um pouco mais por dentro o que é a realidade do Benfica, a realidade de um treinador que é mediático também. Isto que uma pessoa está dentro de um clube é impossível não ser mediático. E foi assim mais um Let's Talk, e obrigado. Obrigado eu, Bruno, e os parabéns ao vosso altruísmo por aquilo que têm feito, que eu ultimamente tenho acompanhado e andei lá a pesquisar e andei feito curioso. Inspector Gadget a ver. Os meus parabéns ao vosso altruísmo por quererem fazer algumas coisas diferentes e com propósito, e vocês têm o vosso propósito bem identificado. Os meus parabéns. E mais uma vez obrigado, e espero que tenha correspondido às vossas expectativas, ok? Quando quiserem aparecer, quando nos deixarem, apareçam nas bancadas dos nossos pavilhões, está bem? Obrigado, Joel, e até uma próxima. Obrigado.